quando você vai falar em recurso, Fernando, quanto que eu preciso ter de reserva de emergência para começar a pensar em outros objetivos? Ele vai com o valor dos seus gastos ao longo do mês. Lembra, estou falando reserva de emergência, eu estou falando que caso aconteça alguma coisa comigo ou com a minha renda, é desse recurso que eu vou utilizar para me sustentar durante um período de tempo. Então, o que a gente está pensando ali? Esse valor da reserva de emergência, ele deve ser entre 6 meses e 12 meses o valor da sua renda, ou do seu, no mínimo, na pior das hipóteses, dos gastos que você vai ter ao longo de ao longo do mês. Então, por exemplo, se eu tenho 5 mil reais de gastos todos os meses, o valor da minha reserva de emergência precisa ser entre 6 meses, ou seja, 30 mil, e 12 meses, 60 mil. Como é que eu vou chegar nesses 30 ou nesses 60 mil? O objetivo é fazer com que você poupe um pouquinho todo mês e o juro sobre juro te ajude a chegar lá dentro desse sentido, tá bom? Quando você for falar a gente falou o primeiro ponto que foi de volume que você precisa ter, falei entre 6 meses e 12 meses, e o que a gente não pode abrir mão de falar também é sobre produto. Quando você vai falar de produto, os produtos para reserva de emergência eles precisam ter obrigatoriamente as seguintes características. Primeiro, baixíssimo risco. O que é? Aí quando a gente vai falar risco, a gente vai falar risco de crédito, que é o risco de você não receber da contraparte, risco de liquidez, que é você ter acesso ao recurso a qualquer momento, e risco de mercado, que é você não ver o sobe e desce de retorno desse produto. Então, esse ativo que você vai investir para reserva de emergência precisa ter baixíssimo risco. Ou seja, você precisa investir em ativos que, resumindo, que tenham bastante liquidez e que sejam basicamente conhecidos por todo mundo. Vamos dar exemplos aqui. Tesouro Selic, que é um ativo que tem essas características. O CDBDI pós-fixado, aquele que vai estar vinculado à taxa DI, que normalmente paga 100%, 101% do CDI, ou um fundo DI que tenha baixa taxa de administração. Esses produtos, eles são ideais para a formação de reserva de emergência, se eu tivesse que resumir aqui.